Fala galera, eu sou o professor Porte de Física, criador do Física da Farda, e nesse vídeo vamos trabalhar as estratégias para resolver a prova da EAR, ok? Então se você quer fazer EAR, esse vídeo é para você. Na descrição eu coloquei um outro vídeo, um outro conjunto de vídeos que a gente fez na última jornada da aprovação. Você dá uma olhada, tá bom, gente? Então vamos às perguntas da noite. Existe alguma estratégia que ela deve seguir? Alguma estratégia que você possa dizer que seja universal para fazer a prova da EAR? Então, a prova da EAR tem uma particularidade muito interessante. Depende do semestre. No primeiro semestre, geralmente a galera que entra, que se farda, geralmente tira 8 na prova. O que quer dizer 8? Acertar 80%. Se eu não me engano, 80% da prova, se não me engano, é de 24, acho que é 20 questões mais ou menos, errar 4. A gente fala isso pra você, porque a prova de EAR, diferente dos concursos, você precisa muito fazer nota alta. Fazer a média por si só não é suficiente. Eles falavam, você tem que vir para gabaritar. Mas professor, eu sou muito ruim em física. Se vira, corre atrás, paga professor particular, faz curso online, faz curso presencial, dá teu jeito. Sou ruim em inglês, paga professor, dá o teu jeito. Você precisa fazer uma prova pensando em gabaritar. Se você não fizer isso, vai dar ruim, beleza? Ah, mas como que na prova eu consigo lidar? Então, a prova de EAR, por ser uma prova tecnicamente fácil, você consegue fazer ela de forma rápida. Mas você precisa ter os plenos conhecimentos de toda a matéria que você viu. Então você não consegue chegar na prova, sei lá, mais ou menos. Você precisa estar muito bom no que você viu. E diferente dos concursos, que é interessante você fazer o potinho, que é tampar as médias, a EAR, muitas das vezes, se você for ruim na matéria, você tem que fazer o potinho um pouco maior. Tem que fazer 12, 12, 12, depois 12 em cada matéria, depois fez 12 em cada matéria, tenta fazer 18 em cada matéria, depois que fez 18 em cada matéria, tenta fazer mais duas questões, 20 em cada matéria, depois vai tentar fazer 22 em cada matéria, e aqui tu não souber, chuta até uma letra só e vai. Por que isso é importante? Porque 12, 12, 12, 12 garante que você passe, se você for muito ruim. 18, 18, 18 garante que você tenha uma colocação boa. Então você faz 12, depois você procura mais 6 questões para estar ok. Depois você procura mais 2 questões de cada matéria que você se sente confortável em fazer e faz. É um método um pouco cansativo? É, mas ele é mais eficiente, que você consegue fazer as suas 4 médias, as suas 4 notas levantarem de forma igual. Beleza? Entendi. Então quando você falou fazer 12, 12, 12, 12, 18, é de cada matéria? Isso, cada matéria, a média. Depois 12, depois 18, depois 20, depois o resto. Entendi. E qual que é a estratégia do potinho? Só porque não ficou claro, porque você falou que é diferente fazer da estratégia do potinho. O que é a estratégia do potinho? A estratégia do potinho justamente é essa, você tentar fazer o quê? A metade da prova em cada matéria. Às vezes você jogar todo mundo, fazer física primeiro, fazer português primeiro, geografia... Não, agora não tem geografia, mas se fosse ter geografia, você faz colocando todo mundo num pote só. O que o aluno normal faz é o seguinte, ele pega a física, eu vou resolver física primeiro. Vou resolver matemática primeiro. Não, isso não é eficiente. Eficiente é o quê? 4 matérias, 4 potinhos. Tenta encher primeiro todo mundo igual. Metade de cada um deles. Depois que você encheu, você vai tentar encher o quê? Mais 6 questões de cada um deles. Depois, mais 2 questões, depois o resto. Em vez de você procurar encher um potinho primeiro e depois fazer o resto, que geralmente o pote que você começa a fazer, geralmente é uma exponencial decrescente, você começa benzão, vai decaindo, não é interessante. Com o bisou você fazer o quê? Garantir que todo mundo tenha a média primeiro, depois todo mundo tenha mais 6 questões, depois todo mundo tenha mais 2, depois o resto. E aí você começa a chegar na prova com um pouco mais de qualidade técnica. Existe uma quantidade mínima de questões para classificar a EAR? Desculpem por avisar isso para vocês. A prova tem 24 questões de cada matéria, 20 por aí. Tem que ser 20 de cada, ou pelo menos 20 como média. Como assim 20 como média? Se você mandar 22 numa matéria, na outra tem que ser 18. Menos do que isso é arriscado. Professor, mas tem gente que passa com menos. Claro que tem. Estou te dando uma média segura. Para a primeira EAR, geralmente é isso. E você acha que é possível fazer a prova toda na EAR no tempo? São muitas questões, são 96 questões, né? Dá, e dá tranquilo. São poucos alunos meus, talvez alunos mais novos, menos experientes, que acham que não dá para fazer no tempo. Todo mundo que
que estuda há um certo tempo faz tranquilamente no tempo a prova de EAR. Porque é uma prova prática, rápida, objetiva. Então não tem muito o que ficar pensando não. E as saídas da prova da EAR são saídas fáceis, são saídas difíceis? Como é que o aluno ele pode resolver a prova da EAR? A prova da EAR tem soluções imediatas e muitas questões de física, por exemplo, são teóricas. Então o cara tem que pensar teoricamente pouco. Vamos lá. Todas as questões são assim? Não, vai ter questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho, outra que vai dar menos, outra que pensar um pouquinho mais. Mas a via de regra, todas elas, quase todas elas, tem uma saída imediata, uma saída rápida de resolver. Como que eu treino para fazer essas saídas rápidas? Porque assim, muita gente que está assistindo esse vídeo quer saber estratégias para poder ele mesmo dentro de casa ou ela mesmo dentro de casa poder fazer isso. Qual que seria a forma ideal para poder isso? Só física 3 hoje. Por exemplo, tem um livro aqui que eu gosto bastante, não é um dos meus favoritos, mas é um livro que me ajudou muito no ensino médio, que é o Ramalho. E por que eu peguei o famoso Ramalho Fundamentos da Física? Porque é o seguinte, porque a prova de EAR, ela, diferente dos concursos, ela pede questões muito clássicas, muito resolvidas. Esse livro aqui e esse livro aqui, o Buongiorno, são livros que a gente utiliza para trabalhar física, para EAR, para concurso mais básico. Por quê? Porque são questões que nesse livro aqui tem as questões que a gente chama de questões clássicas, questões que são tranquilas, que são comuns a todos os concursos. Por que eu estou explicando isso para você? Porque a prova de EAR, ela tem uma particularidade nela muito boa, que ela exige pouca visão do aluno, ela exige mais braçal, mais saída simples. Ou seja, fazer questões de livros que, por exemplo, tem questões mais clássicas, como física clássica, tem questões mais tranquilas, só que é um livro muito extenso. O Ramalho, que tem questões mais tranquilas de fazer, não que todas são tranquilas, mas mais acessíveis. O Buongiorno, são questões mais tranquilas, ajuda você a melhorar a sua base, tá? Você tem alguma coisa errada a fazer o física clássica ou o tópico? Não, você pode fazer. O clássico tem problema, o clássico ele demora muito para você ficar no nível, demora muito você fazer ele, porque tem muita questão. Por exemplo, energia, se eu não me engano, que é o maior capítulo do clássico, tem 130 questões. Só de energia. E detalhe, ele tem, por exemplo, um capítulo de trabalho, eu acho que ele tem um capítulo de trabalho, um de potência de energia, que dá 250 questões. Só o tópicos da física tem um capítulo para os 3. Então esse livro aqui acaba sendo mais extensivo nos seus exemplos, nas suas questões. Então esse livro aqui demora muito para você ficar bom nele, para você resolvê-lo. Esses são mais acessíveis. Então, se você precisar de material mais acessível, de fazer base, esses livros eles são ideais para você. Ah, mas tem problema fazer o tópico da física? Não, só o tópico da física tem questões muito elaboradas, que às vezes você vai ter mais problemas para conseguir fazê-lo, beleza? Mas é um bom livro. Todos são ótimos livros, mas assim, esse aqui é muito extensivo. Esse aqui é muito extensivo. A coleção do Clássica. Esse aqui tem questões muito difíceis. Algumas bem difíceis, mas se você fizer o nível 1, tá de boa. Esse aqui tem questões mais tranquilas, mais simples, que pode ser indicado para EAR. Então, essa forma de você evoluir em física para esses concursos se dá fazendo esse tipo de material, beleza? Sim. Está aqui no cantinho aqui. Fazer só uma observação. O seu método de ensino, ele, tanto para questões que sejam de visão, quanto para questões clássicas, mas vamos falar mais da questão clássica. Eu queria fazer uma observação sobre isso. A gente fala isso e de fato faz isso, você fala e faz isso, de as suas aulas terem uma mistura de teoria, teoria e bastante aplicação de questões clássicas, porque isso é muito importante, né? E as questões clássicas, eu tenho até, fiz meu trabalho de casa, eu tenho até pesquisado mais sobre isso, e é muito importante fazer, de qualquer forma, até para qualquer concurso, é muito importante que as pessoas elas tenham acesso a isso. Você concorda comigo? Porque quando o aluno não tem muito costume de estudar através de livros, etc, fica até mais difícil. Mas se você que está assistindo esse vídeo tiver a oportunidade, puder, quiser ter um bom resultado, a gente recomenda que faça essas questões clássicas, que bote isso na sua rotina. A gente mesmo no curso faz isso. Eu gosto de trabalhar em cima de questões clássicas. Aqui eu brinco com o pessoal como se fosse sanduíche. Pouca teoria, muita questão, pouca teoria, muita questão, intercalando uma com a outra. E as questões clássicas são aquelas que vocês têm que saber fazer. Você vai fazer um concurso muito difícil ou um curso muito fácil, essas questões elas são importantíssimas para a gente poder resolver. E qual
que é o nível de complexidade da prova DA? Bem tranquilo, questões bem imediatas, com muitas questões teóricas, então tem que saber teoria bem. E absorver teoria é muito mais complexo que absorver conta, porque o aluno, eu não sei por que desgraça o aluno, ou ele é bom em teoria, ou ele é bom em conta. O que eu acho que acontece com o aluno? O aluno que, por exemplo, ele gosta de física, ele faz muito exercício. Então ele faz muita questão. O aluno que não é bom em fazer conta, ele fica tentando ler a matéria para tentar entender a matéria. Então ele acaba absorvendo muita teoria. Então qual é o segredo? Intercalar. Você tem que ler teoria, fazer questão, teoria, questão, e procurar também fazer exercícios apenas de questões teóricas, que são muito bons para você poder evoluir, aprender e praticar melhor. Física clássica, fundamentos, tem mais um mix de questões, teoria com exercício. São versões diferentes, tá, gente? O ramalho da física e o física clássica. Quando eu falo um livro, tá, gente, me refiro a uma coleção, tá? Não me refiro a uma unidade do livro, não, tá? O física clássica é a versão que você deve achar nos sebos da vida, é a versão de 5 volumes. Hoje o física clássica está para nível de colégio com 3 volumes. Uma coisa interessante é que a prova DA, muitas das vezes, ela não pelo menos pessoas de respostas, eu entendi que não é difícil por conta da prova em si. Mas ela é mais difícil por outros fatores, até porque a média que você falou que tem que acertar é muito alta, então faz com que o aluno tenha que ter uma estratégia boa para estudar, não, então, enfim, tem que ter uma estratégia para brigar, para pelo menos classificar, então 20 é uma coisa bem alta. 24 é bem bastante alto. E também aquela questão que você tinha falado, né, que tem muitas matérias, a EA consegue cobrar mais matérias do que a grande maioria dos concursos. A EA, por ter 24 questões, 2 provas por ano, dá 48 questões de física, por exemplo. Então ela consegue abordar de forma muito ampla o edital. Então, por exemplo, fica difícil você mensurar os temas que mais caem na EA. Você consegue mensurar, por exemplo, os subtemas, sei lá, hidrostática. Agora, o que de hidrostática? Hidrostática. Ah, cai óptico. O que de óptico? Você consegue ter um tato do que mais cai, mas é difícil você precisar, não, sempre cai isso, porque ela é muito diversificada. A gente sabe os grupos que sempre caem, mas é mais difícil você precisar devido à sua quantidade de questões absurdas por ano, que torna difícil você prever de forma precisa o que deve cair todo ano no ar. Mas você consegue fazer por blocos, sei lá, bloquinhos, a termologia, esse bloquinho cai, esse pedacinho cai, entendeu? Entendi. Inclusive, você tem alguma estratégia específica para antes da prova? Então a estratégia justamente é essa. Você pegar as provas anteriores, a gente até vai gravar um vídeo semana que vem sobre isso, os top 10, a gente vai explicar para vocês como que a gente pode interpretar e entender, usar dos top 10, os temas que mais caem no concurso, para você poder fazer a sua revisão. Quando que é o tempo ideal da revisão? 2 semanas antes. Você pode revisar antes? Você pode, mas 2 semanas antes, eu não fechei a matéria. O problema é seu. Não fechou, o problema é seu. 2 semanas antes você vai ter que se virar e fazer uma revisão dos temas que mais caem. Tem que fazer esse estudo prático de matéria, beleza? Eu vou encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem algum lugar para a pessoa poder mandar direct? Tem o Instagram? Aquela propaganda baixa. Nosso Instagram é o Física da Farda, que é o antigo MDQ. Não mudou nada, só mudou o nome por questões estratégicas, tá bom, gente? Mas continua sendo o MDQ Física da Farda. Mas o arroba oficial hoje é arroba Física da Farda, tá bom, gente? No Telegram, você esquece o Telegram. Por que eu esqueço o Telegram? Porque tá aqui embaixo. E aí eu acho que vocês, quando vão ver o vídeo, vão tá aqui embaixo. Pra quem quiser seguir o Telegram? Ele serve pra poder te avisar das coisas legais que eu posto, entendeu? Pra você estar ciente de tudo. E uma coisa importante, segunda a sexta-feira, às 7 da noite, eu posto pra vocês um conteúdo novo, uma aula, um trecho de uma aula minha nova, só que ela só fica no ar durante 24 horas. Então, para você não perder, é importante que você se inscreva no canal, para você poder receber, assim que eu postar no canal ou no Telegram, porque assim que eu liberar a aula, você vai receber a notificação no YouTube, e no Telegram eu vou te mandar mensagem no Telegram para te avisar que eu já liberei uma aula, tá bom, gente? Então é isso, gente, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!